Olá e sejam bem-vindos a mais uma história do Reddit. De like e se inscreva, pois isso me ajuda demais e você também não perde mais nenhuma história. Homem assustador do albergue. Oi, vou direto ao ponto. Eu, 23 mulher, e minha amiga, 21 mulher, fomos para o nosso albergue na Polônia e não conseguíamos abrir a porta, mesmo tendo o código. 2 homens, que afirmaram também estar hospedados lá, se ofereceram para nos ajudar, mas não conseguimos entrar até que alguém saísse do prédio. No começo, esses caras foram legais e nos ajudaram a carregar nossas malas pelas escadas até o albergue. Surpreendentemente, não havia ninguém na recepção, mesmo que o proprietário tivesse especificamente pedido que fizéssemos o check-in naquele horário. Como já sabíamos em que quarto deveríamos ficar, os 2 rapazes nos ajudaram a encontrar nosso quarto e fizemos apresentações amigáveis. Eles tinham 32 e 33 anos, se bem me lembro, e nós informamos nossa idade. Eles nos deixaram para nos acomodar, mas percebemos que sem poder fazer o check-in, não tínhamos chaves para entrar no prédio ou mesmo trancar nossa porta. Agora é onde as coisas ficaram estranhas. Já estávamos um pouco desconfiadas da situação, pois estava claro que o albergue era apenas um apartamento convertido, mas é o que se consegue por 10 euros por noite, eu acho. Depois, ouvimos uma breve batida na porta, e sem esperar por uma resposta, esses 2 caras voltam para o nosso quarto para conversar, eu acho. O mais jovem dos 2 começa a falar conosco sobre sair naquela noite e faz mais perguntas sobre nós, e nesse ponto, minha amiga e eu começamos a trocar olhares. Ele menciona que acha que eu sou a responsável, porque minha amiga aparenta ser jovem, e então passou a mão no rosto dela. Mas espera, fica melhor. Ele então nos revela que acabou de usar cocaína e nos oferece um pouco, o que nós 2 recusamos veementemente. Nesse ponto, eu só queria que ele saísse do quarto para que pudéssemos ter um momento para pensar, e esse homem não queria ir embora. Finalmente o conduzi em direção à porta, mas ele não movia seu corpo para que eu pudesse fechá-la completamente e continuava falando conosco, mesmo eu tentando gentilmente empurrá-lo para fora. Finalmente consegui fechar a porta e usei meu corpo para mantê-la fechada. Nesse momento, minha amiga já havia tentado ligar várias vezes para o proprietário, sem sucesso, então decidimos reservar outro albergue e sair. Esperamos até ouvir os caras saírem e corremos para o nosso novo albergue. Estamos no processo de obter um reembolso, já que reservamos e pagamos a taxa online. Então, homens assustadores do albergue, por favor, nunca mais nos encontremos novamente. Para o homem que tentou entrar no meu carro, não vamos nos encontrar novamente. Quero começar este relato dizendo que esta é minha primeira publicação no Reddit, mas sempre adorei ouvir as histórias deste subreddit no YouTube, e eu queria compartilhar a minha própria. Para dar algumas informações de contexto, sou mulher e tinha 17 anos na época desta história. Eu costumava trabalhar em uma pizzaria na minha cidade natal. O trabalho era ruim de várias maneiras, mas a pior parte era que meu gerente não via problema em deixar garotas sozinhas para fechar o estabelecimento. Claro, a cidade onde eu cresci era pequena e monótona, e muitas pessoas deixavam suas portas destrancadas, mas eu ainda achava que era arriscado. Nesta noite em particular, eu estava fechando a loja sozinha por volta das 10. A última coisa que eu tinha que fazer, a caminho do meu carro, era levar o lixo para fora, e o container de lixo, bem como meu carro, ficavam ao lado do prédio. Enquanto eu estava indo em direção ao container, imediatamente notei um homem se aproximando de mim a partir do estacionamento da loja. Ele estava usando jeans e um moletom preto, e tinha um boné de esportes. De imediato, meu coração disparou e fiquei incrivelmente nervosa. Joguei o lixo fora e comecei a caminhar rapidamente em direção ao meu carro quando esse cara disse algo. Você tem um cigarro? Minha paranoia me disse que essa pergunta era muito suspeita, e eu demorei um momento para responder. Apenas disse não e cheguei ao meu carro, tentando entrar às pressas. E juro por Deus, assim que fechei a porta do meu carro, ele correu em direção ao meu carro e tentou abri-lo. Obviamente eu o tranquei imediatamente. Comecei a chorar instantaneamente e liguei o carro. O homem bateu na janela do meu carro com os punhos algumas vezes, sem dizer uma palavra, antes de correr novamente em direção às ruas próximas. Liguei para minha mãe e depois para a polícia assim que cheguei em casa, e eles iniciaram uma pequena investigação, mas nunca encontraram o cara. Não houve outros casos de algo assim acontecendo em outro lugar da cidade, então acho que ele provavelmente se mudou para outro lugar para evitar ser pego. Realmente não faço ideia do que aquele homem queria fazer. Desculpe se isso foi meio sem graça ou anticlimático, mas para mim foi bem assustador. Então,
Para o homem que tentou entrar no meu carro, espero que não nos encontremos novamente. Cigarro alterado. Alguns anos atrás, quando eu tinha cerca de 18 anos, entrei em uma fase muito rebelde da minha vida. Sempre fui uma criança prodígio. Sempre fiz o que me mandavam. Nunca fiquei fora até tarde. Não fumava. Não bebia. Tinha as melhores notas em todas as minhas aulas. Toda a minha família, meus amigos e as famílias dos meus amigos achavam que eu era a criança perfeita. Mas então algo mudou. Eu estava tomando muitos medicamentos, devido à minha saúde, e comecei a ter episódios de depressão. Comecei a agir como nunca antes. Parei de ir à escola. Ficava na cama o dia todo. Não falava com ninguém. E então, lentamente, comecei a conversar com estranhos online. Inicialmente era só conversar com eles online. Eu conversava com algumas pessoas até encontrar alguém interessante. Dedicava todo o meu tempo falando com elas, até que elas não me interessassem mais. E então partia para a próxima pessoa. Isso durou cerca de 1 ano. Depois, eventualmente, comecei a encontrar essas pessoas pessoalmente. A maioria desses encontros era sexual, e eu era muito imprudente. Dormi com mais pessoas do que gostaria de admitir. E, apesar da minha falta de preocupação com a minha própria segurança, de alguma forma nunca encontrei ninguém com intenções maliciosas. Nos encontrávamos algumas vezes, fazíamos o que tínhamos que fazer, e era isso. Até que conheci esse cara. Eu estava conversando com alguns caras naquela época. Não estava em nenhum tipo de relacionamento, apenas sendo promíscua. Então esse cara começa a falar comigo e me pergunta sobre meus hobbies. Meus interesses. O que eu fazia. Eu disse a ele que não fumava nem bebia. E ele ficou chocado. Eu disse que não era que nunca tivesse feito isso. Eu tinha tentado, mas simplesmente senti que não era minha praia. Conversamos por algumas semanas. Acabei falando sobre como estava passando por uma depressão e, no começo, ele apenas ouviu. Eventualmente, ele começou a me dizer que eu deveria tentar fumar. Que isso me ajudaria a aliviar a ansiedade e o estresse. E eu sempre recusava. Mas ele era implacável. Depois de 1 mês ou mais de conversa online, decidimos nos encontrar. Nunca tivemos nenhum tipo de conversa sexual ou algo assim. Então íamos nos encontrar apenas como amigos. Eu deveria encontrar outro cara, um conhecido, por algo que eu precisava. Então sugeri ao cara do chat online que nos encontrássemos brevemente para almoçar e depois ele poderia me levar até a casa do outro cara. Ele concordou e decidimos onde e quando ir. No dia em que deveríamos nos encontrar, nos encontramos em um café local. Tomamos um brunch e depois entrei no carro dele para que ele me levasse ao lugar para onde eu tinha que ir. Era uma boa viagem de 45 minutos, então coloquei algumas músicas e decidi relaxar. 5 minutos depois, ele me ofereceu um cigarro. Eu recusei. Ele insistiu e continuou insistindo até que eu desisti e concordei. Abri a caixa e só havia um cigarro lá. Eu disse a ele que era o último e perguntei se ele tinha certeza de que queria que eu fumasse, já que ele teria aproveitado mais do que eu. Ele disse que sim. Peguei o cigarro e havia algo estranho nele. Não parecia que tinha sido comprado em uma loja. Parecia que tinha sido enrolado à mão. Mas, novamente, eu nunca tinha fumado cigarros o suficiente para ter certeza, então acendi e fumei. Não consegui fumar nem a metade. Me deixou inexplicavelmente enjoada. Então desisti no meio do caminho e ofereci a ele. Em vez de fumar, ele apagou e jogou fora. Achei estranho, mas presumi que ele provavelmente não queria fumar enquanto dirigia. 30 minutos depois, comecei a me sentir muito mal, meu corpo todo estava tremendo. Eu estava extremamente enjoada. E mal conseguia manter os olhos abertos. Eu continuava dizendo a ele que não estava me sentindo bem e que talvez deveríamos ir ao pronto-socorro mais próximo em vez de onde estávamos indo, mas ele continuava me dizendo para relaxar e me deitar. Tudo naquela viagem parecia errado. Eu disse a ele para parar o carro e me deixar onde estávamos. Ele recusou. Tudo o que eu conseguia pensar era em pegar meu telefone e ligar para a polícia.
Quando ele percebeu o que eu estava fazendo, imediatamente parou o carro, e eu desci. Não conseguia ficar de pé. Então me sentei na beira da estrada e liguei para o cara que eu deveria visitar. Ele imediatamente dirigiu até onde eu estava, me pegou, me levou para a casa dele, onde eu vomitei por toda a sala de estar, várias vezes. Pela próxima hora e meia, eu apenas deitei no sofá, meu corpo todo tremendo e vomitando constantemente. O cara me trouxe água, me deu alguns eletrólitos e insistiu em ir ao hospital. Mas eu recusei. Não tinha ideia do que tinha fumado. Mas tinha certeza de que não eram apenas cigarros comuns. Eu estava com medo de que fosse alguma droga ilegal e, se o hospital descobrisse, eu me meteria em encrenca. E eu absolutamente não queria que meus pais descobrissem o que eu estava fazendo. Então fiquei lá. Continuei vomitando e deixando que aquela porcaria saísse do meu sistema. Todos esses anos depois, agora sou casada com o cara que me pegou na beira da estrada e me ajudou durante um momento insanamente constrangedor. Ah, e para o cara que colocou algo no meu cigarro, vamos evitar nos encontrar. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever para me ajudar a bater a meta de 1000 inscritos. Até a próxima.